fica um pouquinho tímido aqui no ambiente virtual, mas eles estão mais acostumados, né, com a professora Thais, com o professor Borba, né, o Alexandre, com a gente eles não tinham nenhum momento ainda. Então, aqui, eu, professora Paula, né, fazemos parte desse programa, desse desafio, né, desse projeto, que é o projeto da odontologia de iniciação científica, né, professora Paula, e eu, professora Sandrina, a gente vai falar um pouquinho para vocês dos desafios da pesquisa clínica. Nesse primeiro momento, eu vou fazer uma abordagem para vocês entenderem um pouco, né, como que é o delineamento de uma pesquisa, como que a gente trabalha, né, quando a gente pensa numa pesquisa clínica, o que a gente tem que deixar, né, organizado, e aí depois a professora Paula, no segundo momento, vai falar um pouquinho dos desafios mesmo, depois quando a gente já delineou tudo, colocou a mão na massa, do que a gente encontra, que aparentemente parece muito bonito, né, mas a hora que a gente vai, realmente, é lindo, gente, é maravilhoso, mas é desafiador. Eu acredito que quem já começou, né, o projeto deve estar observando que realmente tem vários detalhes durante a pesquisa. E aí, a gente fazendo um bom delineamento, fica mais fácil. Então, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Eu sei que vocês estão na graduação, em diferentes semestres, né? Então, a gente tem uma pirâmide de nível de evidência científica. Então, a base da pirâmide, né, são onde a gente tem a menor evidência científica. Quando a gente vai subindo essa pirâmide, é onde a gente encontra as maiores evidências científicas, que é aquilo quando os trabalhos, né, representam realmente o que pode acontecer, o que reproduz no dia a dia. Então, lá na base da pirâmide, nós vamos ter as opiniões dos experts, os estudos em laboratoriais, os estudos em animais. Depois, nós vamos para os relatos de caso, aí quando a gente já começa a aplicar, né, nos pacientes, os estudos de caso controle, onde a gente tem um grupo que vai receber um tipo de tratamento e outro não, os estudos de corte, e aí lá no topo, né, nos ensaios clínicos randomizados, e sobre ele as revisões sistemáticas de estudos de ensaios clínicos randomizados. Existem hoje em dia alguns ensaios clínicos, umas revisões sistemáticas a respeito de estudos laboratoriais, mas revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, que seria o topo da nossa pirâmide. A gente sabe, né, que é um desafio que nós temos, principalmente aqui no Brasil, a gente tem que lutar contra, principalmente nos últimos anos, depois da pandemia, a gente tem que lutar, que parece que aqui no Brasil a gente tem um outro nível de evidência, né? A gente tem que lutar, por exemplo, com fake news no WhatsApp, Instagram, Facebook. Uma que a gente mais encontra hoje em dia em relação à odontologia, por exemplo, é o uso do fluoreto. Então, assim, a gente tem trabalhado muito, a gente sabe que ele é importante, que ele é extremamente necessário para a prevenção de cárie, né? Só que algumas pessoas ainda são contra e ainda lançam várias opiniões a respeito disso, e a gente, como pesquisador, como profissional da área da saúde, a gente tem que ficar sempre atento e tentar desmistificar esse tipo de situação. Então, vocês precisam entender um pouquinho disso, e o estudo clínico que vocês estão fazendo, ele é um estudo clínico que a gente tenta, né, a gente randomizou, um estudo clínico randomizado com diferentes tratamentos. Então, assim, é uma evidência científica de alto nível, tá? Só para vocês entenderem, os estudos clínicos, eles podem ser observacionais ou de intervenção. Observacional, como o nome já diz, a gente só observa e não vai ter nenhum tipo de intervenção. Já o estudo de intervenção, que é, por exemplo, o estudo que a gente vai realizar, né, que vocês estão realizando, vocês vão fazer algum tipo de intervenção e separando esses indivíduos em diversos grupos. Então, os observacionais, que são aqueles onde a gente não tem intervenção, ele pode ser transversal, onde ele tem um período onde vai ser realizado o estudo de corte, o estudo caso-controle, quando a gente vai comparar, né, um grupo com o outro. Um grupo vai receber um tratamento, o outro grupo não. Já o estudo de corte é onde estuda uma população, ela é selecionada e aí ela vai sendo avaliada ao longo da vida. No Brasil, nós temos uma corte muito famosa, que é a corte de Pelotas, então essas pessoas, elas são avaliadas e periodicamente é observado o que acontece naquela população. Por exemplo, em relação se aquela população recebeu fluoreto ou não, em relação à pandemia e etc. Então, são estudos observacionais.
O que nós vamos realizar, né, é um estudo clínico randomizado. E para ele ter esse nome, né, bonito, estudo clínico randomizado, ele tem que ter algumas características. Primeiramente, a gente precisa pensar, né, eu quero fazer um estudo clínico. Eu preciso saber se aquele estudo é relevante, se aquele estudo vai me trazer alguma informação importante. Porque todo estudo que a gente vai realizar, ele tem um custo. Professora, não tem custo nenhum, eu só vou observar as pessoas que estão lá. Mas se a gente for pensar, a gente não vai demorar um tempo para tabular esses dados, por exemplo? Só na tabulação de dados a gente vai perder um tempo. Tempo é custo também, porque a gente está demandando de tempo para realizar aquela atividade. Então, a gente sempre tem que pensar se aquilo vale a pena, porque não adianta a gente realizar um projeto, realizar um trabalho, se no final aquelas informações que eu vou obter, eu não vou conseguir fazer nada, eu vou colocar, rasgar no lixo. Para isso, então, a gente precisa ter extremo cuidado desde o delineamento, e aí eu quero chamar a atenção aqui. O delineamento vocês não participaram, mas vocês estão participando da coleta de dados. Todas as informações na coleta de dados são importantes. Não menosprezem, por exemplo, se em algum momento, eu observei que essa tabela não está legal, que esse formulário não está adequado, que tem uma pergunta que não está batendo, que eu não estou entendendo. Não tem problema, pessoal, vocês podem nos perguntar, porque isso também faz parte. A gente precisa entender o que está acontecendo, porque precisa ser reproduzível. Ainda mais que nós temos diferentes unidades. A gente precisa observar se esse estudo é quantificado, se eu consigo realmente quantificar com os meios que eu tenho aquilo que eu quero observar. Se ele tem validade, né? Se ele vai ser válido, se isso vai fazer sentido. Se tem um objetivo, se a pergunta que eu estou fazendo eu vou conseguir responder no final, se ele é confiável, quais são os métodos que eu vou avaliar, se vai ter precisão ou não. Eu não posso, eu vou fazer um estudo randomizado e eu vou selecionar 10 pessoas, vou selecionar essas pessoas, dividir essas pessoas em 5 grupos. Não vou conseguir dizer se esse tratamento vai ser significativo ou não, vai ter influência ou não, porque são poucas pessoas. Se a resposta, né, ela é sensível, se pequenas mudanças no meu método vai ter sensibilidade ou não, e precisão. Se esses métodos que eu vou utilizar, eles têm precisão para determinar aquilo que eu quero. Outra coisa que é extremamente imprescindível quando a gente faz um estudo clínico randomizado, principalmente porque a gente vai estar trabalhando com seres humanos, a gente precisa cadastrar primeiramente no Comitê de Ética em Pesquisa. Quando que eu vou cadastrar? Quando o meu projeto já estiver totalmente delineado. Delineei o projeto, aí eu tenho lá qual é o meu objetivo, qual que é o tratamento que eu vou fazer, o que essas pessoas elas vão receber, como que essas pessoas vão ser recrutadas, né? No projeto de vocês, o que a gente pensou? As pessoas que vão até a clínica, né? A gente vai aplicar esses questionários, vai fazer a abordagem. Então, a gente não vai selecionar essas pessoas especificamente para esse projeto. Por exemplo, porque se precisasse fazer isso, a gente teria que garantir para elas que elas não teriam nenhum tipo de custo, deslocamento, alguma coisa assim. Mas são as pessoas que vêm diretamente à clínica para procurar atendimento, e aí elas acabam se enquadrando ou não nos critérios de inclusão que vocês observaram, né? Quem já leu o projeto, quem já está participando. Feito isso, feito esse cadastramento no Comitê de Ética em Pesquisa, vai ser avaliado pelo Comitê de Ética, né? Que faz parte desse comitê diversos pesquisadores de cada universidade, e aí vai avaliar se você não está infringindo algum problema ético, se você está respeitando as pessoas. As pessoas têm o direito, pessoal. Eu sei que é muito triste, a gente passa por isso muito, de desistir da pesquisa, tá? A gente passa, é muito triste, é muito frustrante, tá? Porque muitas vezes a gente demanda, às vezes, de um tratamento que é extremamente caro, a pessoa, no meio do tratamento, fala assim: eu não quero participar. Você tem que engolir choro, literalmente, e falar, tá tudo bem, porque faz parte, ela não é obrigada, ela está servindo, né, para a ciência. E ela tem o direito de desistir a qualquer momento, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de desconforto. Outro detalhe,
esse tratamento que você vai proporcionar, que você vai aplicar, gera um desconforto? Se gerar um desconforto, de que maneira você vai resolver? Você precisa garantir isso para as pessoas. Então, isso tudo o comitê de ética vai avaliar. Feito esse cadastro no comitê de ética e você tem a aprovação, o que, que a gente faz na sequência? Tá? A gente precisa cadastrar numa plataforma de ensaios clínicos. No Brasil, a gente utiliza o REBEC. Há um tempo atrás, a gente utilizava esse aqui, que era o Clinical Trials, que é do governo americano. Só que o que aconteceu? Os brasileiros começaram a pesquisar, a trabalhar muito com pesquisa clínica, e o próprio Clinical Trials pediu, não, cadastrem no REBEC, que é do Brasil, porque aí a gente tem o controle. É colocado em língua inglesa e em português. Então, qualquer pessoa no mundo consegue acessar. E aí, por que é importante você cadastrar? Por exemplo, eu não posso testar um medicamento que eu quero saber se ele melhora, por exemplo, melhora o manchamento da pele. Eu vou testar um creme que eu vou testar para verificar que se a minha pele tira manchas. Eu vou testar esse creme, vou aplicar em tantos pacientes e tal. Só que aí eu observei que as pessoas começaram a crescer o cabelo. Pessoas que utilizavam ou crescer o cabelo, elas ficavam mais felizes. Isso não era o objetivo da sua pesquisa. Isso precisa ficar bem determinado. Qual é o objetivo principal dessa pesquisa? Porque, para você provar que esse produto, por exemplo, cresce cabelo, eu preciso fazer um outro estudo clínico randomizado para provar que esse produto, quando aplicado na pele, faz crescer o cabelo. E isso para qualquer tipo de tratamento. Então, a gente precisa ser bem específico. Qual é o objetivo do meu estudo? O que eu quero realmente tratar? No nosso estudo, qual que é o nosso objetivo? Vocês têm bem claro isso? A gente quer saber se a utilização daqueles métodos, né, vai impactar uma melhor remoção de biofilme ou não daqueles pacientes. Se a gente enviar para ele um método que lembre, né, para melhorar a escovação, de como fazer a escovação, se realmente vai ter um impacto na escovação desse paciente, na remoção de biofilme. Esse é o nosso desfecho principal. Aí a gente tem inúmeros outros fatores que a gente quer avaliar. A gente quer avaliar como relacionar isso com a qualidade de vida desses pacientes, a gente quer correlacionar se ele tem alguma alteração de maloclusão, que essa alteração pode levar à diminuição do biofilme, a gente vai correlacionando. Mas o objetivo principal, a gente quer saber se a tecnologia influencia na melhora da remoção de biofilme. E aí a gente tem diversos grupos, a gente tem o grupo onde o paciente não vai receber nada, a gente tem o grupo onde ele vai receber um vídeo, e aí a gente vai comparando. E por isso que a gente precisa de um grande número de pacientes para que a gente não tenha um fator confundir. Será que esse resultado foi acaso? Na ciência, a gente tem que ter resultados, tem que ser preciso. Para ter um resultado mais preciso, eu não tenho como avaliar toda a população. Eu não tenho como pegar todos os pacientes que chegam nas unidades, né, que procura a clínica de odontologia e aplicar e realizar a pesquisa. A gente tem uma amostragem, foi feito um cálculo amostral. Então, a gente precisa fazer esses cuidados previamente. Então, aqui o Clinical Trials, que é, né, o órgão americano que a gente deve fazer o registro, ou no REBEC. Normalmente a gente faz agora no Brasil no REBEC. E aí, pessoal, feito isso, né, fiz o projeto, registrei no comitê de ética, está aprovado, registrei no REBEC, vou começar a pesquisa. O que a gente tem lá no projeto que a gente precisa tomar cuidado na hora da reprodução do nosso projeto? Quem são esses indivíduos que a gente vai selecionar? Quem é essa população? De onde a gente vai tirar esses pacientes? Eu vou sair na rua gritando? Pessoal, a gente está fazendo um projeto aqui na faculdade, você precisa vir? Isso foi previsto anteriormente. De onde virão essas pessoas? Todas as pessoas que virão ser atendidas, elas serão tratadas? Elas entram na minha pesquisa? De 0 a 80 anos, por exemplo, elas são elegíveis para minha pesquisa? Não, a gente precisa entender qual é o objetivo do nosso estudo. No nosso caso, por exemplo, pacientes mais idosos, a gente removeu, porque poderia ter mais alterações. Pacientes mais jovens também, porque dificuldade de escovação, a pessoa tem que saber fazer higienização
de forma adequada, né, por si só. Então, são vários detalhes, e isso a gente precisa determinar na pesquisa clínica. Quem são essas pessoas e onde eu vou conseguir essas pessoas? Eu vou mandar mensagens por WhatsApp, eu vou colocar cartaz, eu vou selecionar, e todas as pessoas que vierem, eu vou conseguir fazer o tratamento? Por exemplo, a gente fez uma pesquisa que era de clareamento. A gente precisava, pelo menos, que as pessoas tinham o dente com uma cor mais escura, porque senão elas não iam ser possível, não era possível fazer o clareamento daquelas pessoas. E também, porque se o dente já era branco, não ia clarear. Então, a gente tem um critério. Em relação ao clareamento também, a gente tem a questão de sensibilidade. Pacientes mais jovens têm mais sensibilidade, pacientes mais jovens, menos. Então, eu preciso ter um intermediário. Então, eu preciso entender. Isso tudo está delineado no seu projeto. Além disso, eu não consigo selecionar uma população muito grande, né? A gente gostaria de tentar, de tratar a população inteira para realmente saber se aquele efeito, aquele tratamento que a gente está fazendo, ele é suficiente, ele é, né, realmente efetivo. A gente precisa fazer um cálculo amostral previamente para a gente saber se aquela quantidade de pessoas é suficiente. Isso como que a gente faz? Com base no qual que é o meu desfecho, né? Qual que é o meu objetivo do trabalho. No nosso trabalho, por exemplo, foi a remoção de biofilme. Quanto que eu queria remover? Eu quero que as pessoas cheguem pelo menos num índice de biofilme pelo menos de 30%. Qual que é o desvio padrão, né? Qual que é a média? Tudo isso é colocado para fazer o cálculo. Então, por isso que a gente selecionou. Não são todas as pessoas, a gente não precisa tratar 500 pacientes em cada unidade, porque isso vai ser por amostragem. Isso a gente vê hoje em dia muito, né, sem entrar em detalhes em relação às pesquisas eleitorais. É feito um cálculo. Quantas pessoas eu preciso entrevistar para dizer que aquela pesquisa ela é significativa, sem entrar no mérito de, né, se funciona ou não, mas é feito um cálculo para saber se quantas pessoas, né, são efetivas para reproduzir esses detalhes. Como eu falei anteriormente, a gente precisa, todas as pessoas que virão, né, serão selecionadas? Não. A gente tem critérios de inclusão e exclusão. A gente tem pessoas que fazem uso, são diabéticas, por exemplo, né? Difícil já fazer higienização, pessoas que têm gengivite, periodontite, porque aí, por exemplo, no nosso estudo, um estudo que vocês vão realizar, isso pode afetar os resultados. Pacientes que têm algum tipo de deficiência, que não conseguem fazer higienização, eles não vão conseguir entrar, porque independente se eles tiverem ou não o uso dessa tecnologia, eles não vão conseguir fazer a remoção de forma adequada do biofilme, independente se eles tiverem esse auxílio ou não. Então, a gente precisa entender quais são os critérios e seguir. Não tenham vergonha, pessoal, de excluir os pacientes. Eu sei que é muito desagradável. Como eu falei para vocês, a gente trabalha muito com clareamento. Aí chega a pessoa animadíssima, porque ela procura a gente, né, fazendo, vou fazer uma pesquisa de clareamento, vou receber o tratamento. A professora Paula trabalha com alinhadores ortodônticos. Então, ela chega lá, a pessoa gera uma expectativa. Só que aí, por exemplo, na professora Paula, ela tem uma oclusão que não se enquadra no que ela está pesquisando. Infelizmente, a gente precisa falar, a gente não pode. Eu sei que dá vontade, por quê? Tem custo isso. Não posso pegar e tratar essa. Eu tô com pena, vou clarear, que nem meus alunos fizeram ontem. Professora, o dente dela é muito branco, vamos tratar. Eu falei, meninas, infelizmente a gente não tem material para isso. A gente não tem tempo e nem material para tratar. Infelizmente, precisa dizer para a paciente que ela não se enquadra e mostra para ela o porquê ela não se enquadra. É extremamente desagradável, mas a gente precisa falar. Porque senão você vai tratar uma pessoa e ainda se você tratar e você não anotar que essa pessoa precisa ser excluída, ela vai atrapalhar nos seus resultados. Então, vocês precisam ter muito cuidado nesse momento. Além disso, a gente precisa ter um cuidado. Sandrine, se você me permitir, eu acho que é importante porque a gente faz até um bate-papo, né? Ótimo. Com relação a essa questão da exclusão, né? Se você me permitir, depois eu vou comentar um pouquinho, a gente fez um trabalho testando os alinhadores ortodônticos, né? Os aparelhos tipo Invisalign, que agora é o que as pessoas mais querem, né? E na época, né, nós fazíamos o sorteio, que a professora vai falar agora, e, por exemplo, uma paciente que queria o alinhador caiu no grupo do aparelho convencional.
Ela veio, mas daí acabou desistindo, a gente falou ok, né? Como a professora falou, a pessoa quer desistir, quer parar, ok, nem chegou a começar. E o que ela fez? Ela processou a universidade, porque ela falou que ela não sabia que tinha 2 tipos de tratamento, que na verdade ela sempre foi informada. Então, daí também que é importante toda aquela documentação que a professora comentou antes, né? Então, todas as etapas ali do comitê de ética, porque lá tem os termos de consentimento, que o paciente assina que está ciente, está tudo explicado com palavras claras, simples. Então, a pessoa assinou. A nossa sorte é que a gente segue o protocolo, né? Porque aí, quando veio o processo, a gente apresentou as provas, né? Que era o quê? Que era o termo de consentimento, ela assinando, falando que tinha ciência, que existiam 2 grupos. Então, a pessoa nem lê às vezes, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a gente precisa estar resguardado, porque realmente é muito sério, né? Então, esses detalhes todos realmente não é brincadeira, né? Paula, se eu não me engano, acho que essa paciente você chegou a colar o aparelho nela e você teve que remover, não Não, foi? ela chegou, nós sorteamos, e na verdade, o sorteio foi antes, né? Então, daí, a gente fez o sorteio, como os alinhadores Invisalign, você tem que fazer o planejamento, demora uns dias para chegar, então a gente já tinha esse sorteio. Aí, quando os pacientes chegavam para o primeiro atendimento, é que a gente falava, você caiu no grupo tal, seu aparelho está aqui. Então, ela chegou a sentar na cadeira, a gente foi fazer, por exemplo, a profilaxia, que é a primeira etapa, e aí ela falou, mas deixa eu ver meu aparelho. Daí a gente mostrou de novo, e aí ela falou, não, esse eu não quero. Então é Então, ela difícil. nem E a foi gente tem que. considerada uma desistência, na verdade, ela nem começou o tratamento. Então, Ainda ela bem, não né? Não aceitou o perdeu os tratamento. braços, pelo menos. Não perdi. Não, Mas porque foi muito é difícil, complexo, né? né? Porque, assim, fora que gera um estresse, né? Por mais que você faça tudo certo, a gente sempre se preocupa. Mas acho que daqui fica claro, assim, a importância de a gente seguir todo o protocolo, porque nós estamos lidando com pessoas que têm problemas, que têm dificuldades, né? Que, de repente, não tem um dia não tão bom, ou entra numa crise, familiar, financeira, enfim, e aí, às vezes, acha uma oportunidade em algo que não está bem certinho, né? E tem assim, às vezes a pessoa vai colocar a culpa, né, do tratamento que ela recebeu em alguma coisa que aconteceu para ela. E aí você precisa deixar claro, ó, os efeitos adversos que pode acontecer com você é isso, isso e isso. Fora isso, não existe. A gente trabalha com clareamento também com carvão ativado e as pessoas começam, ela aceitou fazer. E aí ela, eu tive isso. Não, isso não está ligado, não é um efeito adverso esse tipo de tratamento. Aí a pessoa falou, quer desistir? As pessoas desistiram, a gente teve bastante perda, mas a gente teve que respeitar. Aí, outra coisa que é importante na pesquisa clínica, a gente precisa fazer o sorteio, né? Precisa fazer uma randomização. O que é isso? Isso quer dizer que eu selecionei as pessoas. Todas as pessoas que chegarem, da paciente 1 ao 50, todos eu vou tratar com o grupo 1. Do paciente 51 ao 100, todos eu vou tratar com o grupo 2? Não, porque a gente precisa observar, a gente precisa entender, por exemplo, uma das coisas, o nosso momento. Nós, como pessoas, a gente muda. De manhã tá super animado, algumas pessoas. Chega no final da manhã já tá um pouco desanimado, no meio-dia já tá com fome, já tá de saco cheio, vai fazer mais ou menos. E a mesma coisa à tarde. E aí, você imagina se eu tratar todos os pacientes do grupo 1 das 8 às 9 da manhã, que eu tô animada. O grupo 2, das 9 às 10. O grupo 3, das 10 às 11. E aí, o grupo 4, eu já tô de saco cheio, porque eu não aguento mais, só Deus das 8 aqui, essa pesquisa que são milhões de pacientes, porque eu inventei de começar a fazer isso. E aí, você vai fazendo o que é do ser humano. Embora você esteja fazendo na sua melhor momento, tentando fazer, você acaba cansando. Isso tem do dia também. A gente tem que tentar tirar o maior nível de viés. Viés é esses problemas, por exemplo, às vezes do operador, às vezes da pessoa que vai analisar, do paciente. A gente tem que tentar tirar isso. Então, a gente randomiza para a gente tentar minimizar essas situações. Tá? Então, a gente faz essa aleatorização da amostra
E a gente tem alguns métodos de fazer, né? A gente tem alguns programas que podem fazer. Tem um site que chama Random.org, tem o Excel que pode fazer, tem o Sila do Envelope. Eu gosto muito de trabalhar, que a minha pesquisa permite, a professora Paula, por exemplo, a dela não permite fazer isso. Eu gosto de fazer utilizando o Sila do Envelope, coloco lá a randomização de os grupos e a sequência de tratamento, e uma pessoa fora, que não é a pessoa que vai tratar os pacientes, ela vai colocar esses números em envelopes, sem eu ver qual é o tratamento. Então, cada paciente vai ter um número e dentro desse envelope tem o tratamento que a pessoa vai receber. Então, a primeira pessoa para paciente 1, chegou, ele é elegível para participar da amostra. Naquele momento, eu abro o envelope e eu sei, ó, o paciente vai receber o tratamento 2. O tratamento 2 ou 1 está lá dentro. Isso a gente faz. E aí a pessoa que vai tratar não sabe, ela descobre naquele momento qual é o tratamento que ela vai fazer. E aí porque a gente tenta minimizar essas situações. Outro fator que é extremamente importante numa pesquisa clínica é o cegamento. A gente precisa cegar. Muitas vezes não é possível. Por exemplo, nos alinhadores, o avaliador, ele sabe na hora que a pessoa vai colocar o aparelho, sabe? Aí eu vou colocar um alinhador. Aqui eu vou colocar um bracket, não tem como você cegar. Mas a gente pode cegar, por exemplo, quem vai avaliar esses dados. Se você fez uma análise de tomografia, eu categorizo e tento minimizar essas situações. Claro que dependendo, se for no momento onde o paciente estiver com bracket, não consigo cegar, mas se for depois do tratamento, e se você não conseguiu fazer o cegamento, você precisa escrever quais etapas você não conseguiu cegar. Então, por exemplo, a pessoa que vai avaliar nossos resultados, ela pode estar cega, a paciente ela não vai saber que aquele paciente recebeu, por exemplo, o aplicativo para avaliar, para melhorar, né, a sua escovação. Porque é simples, a gente vai simplesmente avaliar e alguém vai distribuir os grupos. Então, a pessoa vai estar cega, a pessoa que vai fazer o tratamento, e fazer a avaliação final. O que é importante? Quem for fazer a avaliação final, pensem assim, a pessoa vai fazer a avaliação do índice de biofilme após receber o aplicativo para melhorar a escovação. E quem vai avaliar já sabe que a pessoa recebeu esse aplicativo. Qual que é a nossa tendência? Se ela recebeu esse aplicativo e ficou recebendo mensagem, ela conseguiu remover mais biofilme. Aí, na hora de fazer análise lá, você acaba colocando um item, né? Um item que você não queria colocar se fosse outro tratamento, porque o seu cérebro já acabou induzindo essa situação. Então, é importante você estar cego. Eu não sei qual é o tratamento que a pessoa recebeu. Essa pessoa não recebeu nenhum tipo de benefício em relação à higiene. Não recebeu nenhum método. Então acho que ela não melhorou, não. É do ser humano isso. A gente precisa ter cuidado nesse momento. A pessoa que vai fazer análise dos dados, é importante que ela também seja cega, para que não tenha nenhum tipo de viés nesse momento. Tá? Então, é possível? Se não for possível, a gente precisa mostrar em quais etapas não se pôde fazer o cegamento. O que é importante também, às vezes, o cegamento do paciente. Nosso caso, a gente fez uma pesquisa com clareador convencional e carvão ativado. Dá para a pessoa ficar cega? Não dá para a pessoa ficar cega. O que nós fizemos que é importante? A pessoa, apesar de ter recebido o carvão ativado, alguns receberam o dentifrício convencional. A gente tirou da embalagem. Então, a pessoa não sabia que aquele dentifrício era um dentifrício que não clareava. A pessoa foi para a pesquisa, achando que era uma pesquisa de clareador, que ela achava que aquele produto estava clareando. E algumas pessoas voltaram felizes da vida, nos agradecendo. Nossa, adorei participar da pesquisa. Só que ela tinha escovado os dentes com Colgate. Para vocês verem o quanto que é importante. Se eu tivesse entregue para ela uma bisnaga da Colgate, ela não iria dizer isso. Aí a gente comprovou que depois não teve nenhum efeito clareador, mas a expectativa dela era que tinha algum efeito, porque ela falou, tô participando de uma pesquisa de clareamento. Por exemplo, tinha um grupo que era a Curaprox, a gente eliminou, a gente imagina, estou usando um carvão ativado da Curaprox. Só pelo custo a pessoa já acha, nossa, está fazendo um super efeito. Tiramos da embalagem para tentar tirar esse viés.
Viés existe, mas a gente tem que tentar minimizar. Então, para isso que a gente precisa ter uma equipe, né? Uma equipe onde alguém vai ter que elaborar o projeto, alguém vai ter que botar a mão na massa, alguém vai analisar os dados. A equipe é enorme, gente. Vocês estão vendo que, assim, é muito difícil elaborar uma pesquisa clínica e conduzir uma pesquisa clínica. É um desafio. E todas as pessoas têm que saber em que posição tem que ficar. Porque senão, se não está bem estabelecido, a equipe acaba dando ruído, dá complicação. A gente tem, como vocês viram, né? A gente tem vários links, várias informações que a gente precisa coletar dos pacientes. Quem que vai fazer a anotação? Quem que vai mandar o link para o paciente? Quem que vai coletar esses dados? Tudo isso tem que estar bem delineado e treinado. Qual que é o nosso maior desafio? Que a gente mais sofre? Eu não sei, professora Paula, mas a gente sofre muito para começar. Porque a gente quer ter tanto controle, a gente fica... Teve uma hora que eu falei assim, gente, é o seguinte, deu, vamos parar de treinar e tentar, a gente vai começar. Qualquer coisa, a primeira semana vai ser só de teste, porque é desafiador, porque são várias coisinhas que a gente tem que controlar, tá? E aí a gente precisa seguir o consorte, né? O consorte é um guia que nos leva, né, que nos diz, né, depois que a gente vai elaborar, o que a gente precisa ter nessa pesquisa, que a gente vai na hora da escrita. Qual é o critério de inclusão, exclusão, como que tem que ser o seu título. Daí isso aí já é mais para quando você já estiver finalizando. O que a gente faz? Como a gente já sabe disso, na hora de escrever o projeto, a gente já vai seguindo esse guia, tá? Que é um guia, nada mais é um checklist, tá? Embora apareça um pouquinho, o que a professora está falando? Consorte nada mais é do que um checklist que foi criado para que a gente sirva como guia. O que tem que ter no título? O que tem que ter no resumo? Quando a gente vai seguindo esse consorte, o seu trabalho está praticamente escrito, seus materiais e métodos. Então, no objetivo, qual é o objetivo? Qual que é o desfecho, né? Qual é o objetivo principal? Qual que é o método que você vai utilizar? Quantos pacientes você incluiu na pesquisa? Quantos pacientes desistiram? É importante a gente anotar os pacientes que desistiram, isso também é resultado, porque lá tem um número X que você colocou, e se a pessoa desistiu de uma pesquisa, por que ela desistiu? Ela não aguentou seu tratamento? Ela morreu? Por exemplo, a gente viu, né, durante o ano passado, quando estava as vacinas de desenvolvimento, morria uma pessoa que tinha recebido a vacina. Vai lá investigar se era por causa disso. A gente precisa, isso é um resultado, a gente precisa entender se aquela paciente desistiu por causa do tratamento. No nosso caso do carvão ativado, a gente teve perda de 30%. As pessoas não suportaram seguir com o tratamento. Isso é um resultado. Elas não aguentavam, elas vinham, eu estou com afta, eu não aguento, eu não suporto, o produto é horrível. E aí, para nós, é o resultado. A gente ficou chateado, mas a gente tem que entender que aconteceu só com aquele grupo, porque o tratamento é muito ruim. E aí, eu já fico a dica aqui, pessoal, pelo amor de Deus, quem for utilizar carvão ativado, pare já. Então, esse consorte vai dar esse guia, que nada mais é, ele vai dar esse que a gente chama desse diagrama, ou flowchart, que a gente tem aqui, ó. Quantos pacientes, tá pequenininho, desculpa, pessoal. Quantos pacientes, né, você selecionou, quantos pacientes foram excluídos, né? Quais são os tratamentos que você colocou, quais são os grupos que você colocou. Você vai chamar esses pacientes, a gente vai chamar, por exemplo, depois de 3 semanas, 1 mês, 4 meses, como que foi, né? E os resultados que você obteve. Então, se você seguir esse guia, que é chamado de consorte, você já vai tendo praticamente sua parte de metodologia praticamente escrita, tá? Mas eu sei que vocês devem estar achando que esse negócio é um pouquinho complexo, mas é importante que vocês entendam, e aí depois, aos poucos, vocês vão se aprofundando mais. Então, o que a gente precisa entender? Primeiramente, a minha pesquisa, né, esse estudo responde à pergunta? Esse estudo é viável? O número da amostra é suficiente? Tem algum risco de viés? Antes de começar, são as perguntas básicas de todo o ensaio clínico randomizado para que ele seja realmente possível, para que a gente consiga conduzir. Fácil não é, pessoal. Quando até eu coloquei uma foto aqui, a hora que a gente pula, parece que você vai começar, como se você começa o estudo, você vai cair num abismo. Porque é muita coisa, é paciente mandando mensagem, é paciente que falando que aconteceu isso, é paciente que quer desistir.
É o aluno que começou, a gente sabe que é desafiador, porque o aluno fala assim: "Não, eu vou ficar aí", e dá trabalho, gente. Mas a gente não vocês vão ver o quão grandioso e enriquecedor os resultados que vocês vão ter. É muito diferente de uma pesquisa laboratorial, tá, porque a resposta, ela é como se fosse realmente aquela realidade que a gente obtém mesmo. Então, não espero que eu não tenha assustado vocês, mas nós queremos que vocês entendam quanto que é importante cada uma das etapas e o quanto que por isso que tem inúmeras informações, inúmeros formulários para que a gente tenha o controle total de tudo. Agora a professora Paula vai seguir então com a próxima etapa. Deixa eu fechar aqui, Paula. Consegue projetar ou você quer que eu projete? Eu tô só tentando abrir aqui. Boa noite, Thaís. Tá. Oi, Thaís, tudo bem? Boa noite, meninas, tudo jóia? E a Thaís vai dizer que a gente está fuçando vocês. Não tá nada, tá lindo, tô adorando aqui. Eu fico assim, eu falo pra eles, podem abrir as câmeras quando quiserem, a Paula vai terminar aí, mas eles fiquem à vontade para falar. Tem os Nossa, a gente alunos, tá tem pedindo... alguns professores, tá pedindo senha aí, Paula? Tá pedindo uma atualização, que estranho. Dá agora não, Paula, porque o Teams estava travando, mas dá eu agora coloquei não. agora não. Agora não, que ele segue. Eu não atualizei. E daí deu certo? Deu, eu não atualizei agora não. Tá, eu tentei, mas não tá aparecendo a opção de procurar. Deixa eu ver aqui se eu... É que eu fiz um último negócio agora, tá? Vê se ficou compartilhado com você o atual, que eu acabei de colocar uma coisa que é uma informação que a professora Thaís me pediu. Deixa eu ver aqui. É que eu não vi como estava, não. Deixa eu só te mostrar aqui como ficou. Manda de novo, Paulo, a apresentação. Tá, perdão. Gente, um minutinho de problemas técnicos. Como é que tá o som para vocês? Tá tudo bem? Então, eu não sei, tô dando uma microfonia, eu acho. Para mim também. Paula, você tá com o celular e com o computador? Às vezes é isso, não? Só o celular. É, Só o tá dando... computador, perdão. Eu acho que talvez se puder colocar o fone, melhora, se tiver com o fone aí perto. Mas eu acho que agora passou, né? Recebi aqui, Paulo, deixa eu só... Ó, pessoal, é ao vivo aqui, eu vou falar para vocês, eu Vai nunca pro YouTube depois. Vamos ter que acionar o Ivan para fazer o corte aqui. Deixa eu compartilhar aqui. A partir do... Eu sou raiz, eu gosto de apresentar no PowerPoint. Talento meu, padrão. Você tá agora apresentando? Sandrine, mas ainda não está compartilhando aqui. Não tá, porque daí que agora eu vou apresentar, vou fazer uma coisa de cada vez, gente. Não me acelere. Agora tá apresentando minha tela. Acho que tem que fazer o contrário, né? Não, nós estamos vendo. Se só dá atualizar aí no Canva, já vai. Aí, agora. Isso. Pode apresentar. Deixa eu só fechar. Posso apresentar aqui, tá? Isso. Bom, Agora pessoal, vou dar continuidade, então, aqui, a apresentação da nossa apresentação, né? Minha com a professora Sandrine. A professora falou todos os principais aspectos importantes e relevantes para planejar e desenvolver um estudo clínico, né? E de tudo isso que a professora falou, eu daria 2 grandes conselhos, né, para quem está começando aí nos estudos clínicos. Então, o primeiro deles é respeite o projeto, que a professora falou, né, as regras, os critérios de inclusão e exclusão, todas as etapas, todos os documentos necessários. E jamais desista de um paciente. Tá passando, Paulo? Eu tô achando que não sei passar. Eu tô achando que a Paula caiu. Ai, que eu não tô vendo.
Não, Sandrine, eu tô vendo aqui, mas eu tô achando que a Paula caiu. Porque acho que ela foi Gente, fechar. voltou? É, Voltou, voltou, né? fala, voltou. Desculpa. Então, pode voltar ao anterior, tá? Acho que tá ruim a conexão aqui. Então, assim, eu acho que são as duas principais regras, né? A primeira, como a professora falou, todas as etapas têm que ser seguidas rigorosamente, porque existem critérios, a gente registra, e por nossa segurança e segurança dos pacientes. E a segunda é de jamais desista de um paciente, né? Então, assim, às vezes, ao longo, depende, por exemplo, a gente vive muito isso na ortodontia, que os tratamentos são longos, às vezes o paciente dá uma desanimada, e vai, e de repente não aparece. E se na primeira situação a gente já fala, nossa, então deixa para lá, a gente não vai ter paciente no final. Então, é o que eu diria para vocês. Tentem fazer ao máximo para não perder nenhum paciente, né? O mínimo de desistências que a gente tiver sempre vai ser mais interessante, os dados serão mais ricos, tá? Pode passar. Ai, gente, ó, é vida real. Que é isso, Paulo? Desculpa, gente. E por mais que a gente se planeje, né, o que eu acho importante a gente falar é que às vezes as coisas dão errado, né? Então, para todas essas situações, né, pode passar, Sabrina, como essa, por exemplo, agora, a gente precisa ter um plano B, né? Do que a gente vai fazer, de como a gente vai seguir, né? Então, ter o protocolo, ter a sequência sempre ajuda muito, mas algumas situações a gente precisa adaptar. A pesquisa clínica é isso, é a vida real, como a professora Sandrine falou. Eu vou testar um produto, eu não quero que ninguém desista, eu quero ver os efeitos. Mas tem situações que, por exemplo, né, o exemplo que ela deu, ninguém quis continuar, e a gente não pode obrigar o paciente. Então, o que é plano B? É algo que a gente vai adaptar. Mas essa adaptação é adaptação dentro das normas, seguindo os parâmetros adequados, fazendo o que é ético e o que é certo ser feito, né? Sempre pensando em primeiro lugar no paciente, pensando na idoneidade de como a gente vai testar as coisas, da responsabilidade que a gente tem perante os produtos, perante as empresas que a gente é parceiro, né? De realmente manter essa ética, respeitar e seguir o que for possível, né? Então, sempre pode acontecer situações em que a gente tenha que adaptar as coisas, né? Isso tudo precisa ser registrado, documentado, mas é importante que a gente, enfim, faça isso, trabalhe em grupo, discuta em grupo, né? Sempre com o orientador. Se eu precisar fazer algum ajuste, como a professora falou, nunca deixe de mencionar, nunca deixe de prestar atenção em pequenos detalhes, em fazer toda a anotação nos prontuários dos pacientes, porque isso realmente deixa a nossa pesquisa mais rica, faz com que a gente não perca nenhum dado que pode vir a ser, às vezes é uma observação, algo diferente, pode ser um start para um novo projeto, tá? Então não deixem passar nada. Eu acho que isso também seria uma dica importante. Pode passar. E aí eu acho importante a gente falar, né, dentre esses desafios da pesquisa clínica, que é basicamente manter os pacientes com a gente ao longo dos ensaios, né? Como nós poderíamos nos aproximar dos nossos pacientes? Eu acho que existem algumas situações que a gente pode fazer, a gente pode acrescentar no projeto, né? Talvez não nesse que a gente já tem um protocolo a ser seguido, mas de quando vocês participarem de novos projetos, ou até mesmo nessa situação, que a gente possa adequar alguns aspectos no dia a dia da execução do projeto para realmente nos aproximarmos mais dos nossos pacientes e dessa forma conseguir mantê-los até o final do estudo. Então, eu vou destacar aqui 5 pontos importantes e vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Pode passar, Samir? Um deles é a estrutura do serviço, então vocês podem ajudar os professores a verificar como é que está estruturado aí o serviço, cada clínica, né? Se está bem sinalizado onde vai ser o atendimento, com símbolos universais, se existe um suporte para o agendamento desses pacientes, né? Para que esses pacientes possam tirar dúvida. Pode passar, Sandrine. Um dos meios de comunicação que a gente mais usa atualmente é o WhatsApp, né? Eu imagino que todos os pacientes que estejam vindo a ser marcados têm um número de contato por WhatsApp. Então, a gente pode vir a estar confirmando esses pacientes, entrar em contato com eles, caso falte, caso tenha algum recado especial. Né? É um meio de comunicação fácil e rápido. E a gente tem uma pesquisa mostrando da eficiência das mensagens de texto por celular, né?
Então, pode parecer algo simples, mas é cientificamente provado que, por exemplo, mensagens de texto diminuem a dor dos pacientes pós-atendimento. Então, se a dor, que é algo, né, extremamente difícil de você controlar, a gente pode ter um efeito positivo, vocês imaginem no dia a dia, na organização, na logística do estudo. Isso pode vir a facilitar muito, né, a adesão do paciente, a colaboração do paciente e o seu controle de como as coisas estão acontecendo, tá? Pode passar, Sandra. Um outro espaço legal é a sala de espera, né? Ali é um momento em que, de repente, você quer dar algum recado, a gente aproveitar para dar um recado coletivo, né? Pode usar recursos ali de diagnóstico, alguma informação mais leve para o paciente, né? Mas, de repente, é um momento ali que você pode vir a estar frisando algumas informações. E aí a gente tem várias experiências aqui da sala de espera, uma delas que eu queria mostrar para vocês aqui na próxima tela. A gente teve um projeto de correção de mordida aberta com crianças, né? E nesse projeto a professora Thais teve a ideia de fazer a árvore das chupetas. Então, como que funcionava? A criança que entregava as chupetas, porque a gente sabe que os hábitos de sucção, né, por exemplo, de chupeta, mamadeira, ou mesmo do dedo, né, influenciam bastante na manutenção dessa maloclusão, na dificuldade em corrigir. Então, o que a gente fazia, né? Como foi próximo do Natal, a gente estimulava as crianças a entregarem essas chupetas, e daí quem entregava a chupeta ganhava uma estrelinha na árvore de Natal da clínica, né? E aí a criança, ela é assim, né? Ela aprende com semelhante, com similar, né? Então, ela queria o nome dela na árvore de Natal, porque ela ia ganhar uma estrela com o nome dela, ela também via um amiguinho que fazia, ia lá e fazia igual, né? E assim criou-se todo um ambiente positivo ali na recepção para que os pacientes fossem abandonando os hábitos, né? Claro que só isso, né, não foi o responsável pelo sucesso dos tratamentos, mas é uma atitude positiva que cria todo um ambiente favorável, né, carinhoso com as crianças, com os pacientes, com os cuidadores. Então, gera todo um ambiente favorável, né? Então, é uma ideia simples, que tem custo baixíssimo, mas que pode ser entregada de uma forma eficiente. Tá? Pode passar, Sabrina. Outro ponto importante é no momento do atendimento do paciente, em que vocês vão preencher aquela série de questionários, né, procurar conversar com o paciente de uma forma pausada, com frases curtas, explicar de uma forma, usando uma sequência lógica, né, dos conceitos de uma forma geral, de uma forma lenta, mas muito clara para o paciente. Então, o paciente ele vai estar em contato ali com vocês em vários momentos, né? Que ele fique ciente, que ele saiba o que está acontecendo, que a gente consiga realmente passar essa informação para ele, né? Existe um método que é chamado método teach-back, em que a gente explica para o paciente e aí pergunta, pede para ele te explicar de volta o que você informou. Então, se vocês em algum momento estiverem passando alguma informação que é muito relevante, que vocês querem ter a certeza que o paciente entendeu, vocês podem pedir para que ele explique novamente para vocês, né? Estimular que o paciente faça perguntas, que tire suas dúvidas, né? E, principalmente, a gente vai fazendo acompanhamento aí dos objetivos. Então, vocês vão ter a série de questionários que vocês vão preencher ao longo do trabalho, do estudo, né? Após as informações, enfim. E aí, vocês vão, então, acompanhando realmente se o paciente está fazendo adequadamente, se ele está participando, e é na consulta, naquele momento em que a gente realmente está ali com o paciente, né, frente a frente, em que a gente realmente consegue conquistar esse paciente. Isso tanto aqui na pesquisa, como depois na vida profissional de vocês, né? As pesquisas clínicas, elas são realmente um treinamento para a vida real. Porque se a gente consegue ter o poder de convencimento de um paciente de participar de um trabalho, a gente depois vai usar todo esse poder de convencimento, esse poder de adesão que a gente consegue fazer do paciente para o nosso consultório. Então, todo conhecimento, gente, sempre ele pode ser adicionado, né, para depois para a nossa vida profissional. Pode passar, Sabrina. Uma outra opção, né, talvez não entre aqui nesse estudo, mas pode servir aí para a vida de vocês, né? Hoje a gente tem muitas possibilidades nas mídias sociais. Então, as mídias sociais, elas são um local de
que a gente pode expor um pouco, né? O profissional do seu trabalho, o programa, por exemplo, a gente tem a página do Stricto Sensu, que eu vou deixar para vocês depois, para vocês seguirem o Stricto também, marcarem o Stricto no momento que vocês forem fazendo as fotos, né, as que os pacientes permitirem durante o atendimento, que a gente pode repostar e mostrar para as pessoas, porque é um local onde você está dando visibilidade para o trabalho, né? E outras pessoas podem aprender com as nossas experiências. Então, sempre usar nas mídias sociais linguagem simples, né, respeitando o desejo do paciente. Tem paciente que não quer mostrar o rosto, que não autoriza, então a gente tem que ter esse cuidado. Sempre, quando for colocar uma legenda, colocar a informação mais importante primeiro, explicar se houver algum termo técnico, né? E saber, ter a certeza de que essas informações nas mídias sociais, elas não substituem a comunicação verbal, a comunicação, o contato profissional, mas sim reforçam, né? Uma informação que a gente passa em uma consulta, reforça algo que a gente já, né, teve ou pretende ter, passar para o paciente pessoalmente, né, diretamente. Então, seria um complemento, um adicional, mas que realmente tem feito a diferença, né? Quando a gente faz um trabalho em mídias sociais, né, sempre respeitando, né, a ética profissional, um bom conteúdo, então eu acho que isso só pode vir a favorecer o nosso trabalho como profissionais. Tá? Pode passar, Samir? E eu vou falar um pouquinho também, né, que a professora Sandrine falou sobre, de repente, efeitos adversos, situações diferentes que possam vir a acontecer quando a gente está testando um produto ou fazendo um tratamento, né? E eu complementaria aqui falando que a gente precisa ter atenção às coisas que dão errado, porque existem coisas que acontecem ao longo, as intercorrências ao longo do tratamento, né? Então, falar um pouquinho aí sobre essas intercorrências e pensar por que é que elas aconteceram. Por isso que é importante a gente ter um prontuário muito bem preenchido dos pacientes, né? Olha, aqui hoje, por exemplo, o paciente faltou por esse motivo, ou não se prestou a preencher tal coisa, enfim, né? De repente, uma pesquisa com um aparelho, olha, hoje quebrou o aparelho, hoje machucou o paciente. Então, qualquer informação, como a professora Sandrine disse, é relevante quando a gente está falando em avaliar tipos de tratamento, quando a gente está fazendo pesquisa clínica de uma forma geral. Pode passar, professora? Então, mostrando, por exemplo, aqui para vocês que a gente publicou um trabalho, esse que é um aluno nosso de mestrado e doutorado, falando sobre intercorrências no tratamento da mordida aberta, né? Então, de repente, apenas o que não dá certo pode ser um trabalho científico. E esse trabalho ele pode vir ajudar outros profissionais. Por quê? Porque os profissionais podem aprender com os nossos erros, né? Ou, não diria erros, com as intercorrências, com as dificuldades que a gente teve, né? Então, pode passar, Sandrine. Nessa pesquisa, por exemplo, nós tratamos essa maloclusão, que é a mordida aberta anterior, com 4 diferentes tipos de aparelhos. Pode passar, Sandrine. Que são esses aparelhos que vão aparecer aqui para vocês, né? O esporão, que é o primeiro, a mentoneira, a grade fixa e a grade removível. Pode passar, Sandrine. E o que a gente observou? A gente observou que havia uma porcentagem alta de intercorrências para todos os grupos. Porém, se vocês perceberem ali nas colunas, o esporão, que é a primeira coluna, apresentou a maior porcentagem de intercorrências, tá? E o que eram intercorrências? Quebra do aparelho, soltava o aparelho. Tudo isso a gente considerava, né? Ou amassava o aparelho, perdia o aparelho, né? O paciente desistir por não gostar do aparelho, por outro motivo, isso tudo eram intercorrências consideradas. Então, quando a gente olha 4 tipos de tratamento, que são os tratamentos mais conhecidos, mais utilizados nos consultórios, a gente pode até, né, comparar a eficiência, todos fecharam a mordida aberta anterior. Porém, se a gente olhar aqui, a terceira coluna, a grade fixa foi que teve menos intercorrências. Então, o que eu quero para o meu paciente? Eu quero um aparelho que seja eficiente, que corrija o problema, mas que também me dê menos trabalho, que dê menos retorno para o paciente às consultas, que dê menos intercorrências, porque facilita a vida do dentista, né? Menor custo, menor tempo de trabalho, e facilita a vida do paciente que não precisa ficar recorrendo ao atendimento, tá? Com mais frequência do que é pedido, tá? Pode passar, Samir. A gente olhou também a porcentagem de desistências, né? Vocês veem que
o mesmo aparelho que apresentou menos intercorrências de uma forma geral, apresentou a menor porcentagem de desistência. Então, se eu olho um trabalho como esse, o que eu vou colocar, vou levar para o meu consultório, para o meu atendimento? Eu tenho 4, por exemplo, possibilidades, que são as mais clássicas, que são eficientes, porém eu tenho um aparelho que me gera muito menos intercorrências e que o paciente adere mais. Então, esse é o melhor, esse acaba sendo mais eficiente, embora todos apresentem o mesmo resultado, né? Mas claro que tem um detalhe também, né? Embora a gente pense numa média, né, num conjunto, quando a gente está fazendo uma pesquisa clínica, quando a gente vai para o atendimento de cada paciente, gente, ele é um ser único, né? Então, é por isso que a gente tem os diferentes tratamentos, as diferentes análises, porque cada um vai reagir de uma forma. Então, de repente, o que é bom para um paciente pode não ser bom para outro, né? Não é o único caso que vai nos dizer o que é o melhor. É por isso que a gente estrutura esses trabalhos com o número da amostra, com cálculo amostral, seguindo os protocolos internacionais de pesquisa, para realmente, num conjunto, né, saber o que foi mais eficiente para cada paciente. Pode passar? Um outro exemplo aqui, por exemplo, um outro trabalho que a gente está desenvolvendo, comparando, que eu comentei com vocês, os aparelhos convencionais com os aparelhos, com os alinhadores ortodônticos, e nós tivemos uma porcentagem de 20% de desistência no grupo dos alinhadores, né? Talvez, a primeiro momento, pode chocar um pouco, né? A pessoa fala, puxa, bem um alinhador, todo mundo quer tratamento, né? Porém, o alinhador é removível. Então, o que acontece? É um aparelho removível em comparação com um aparelho fixo. O paciente ele tem muito mais liberdade de tirar quando ele acha que está bom já. Então, talvez aqui, né, falando em pensar nos nossos erros, em refletir, o que faltou para a gente mostrar para esse paciente do alinhador que desistiu que ele precisava ficar um pouquinho mais, que precisava melhorar ainda alguns detalhes da oclusão, né? A gente precisa usar isso como reflexão. Ou será que essa é realmente uma característica do tratamento com os alinhadores, que o paciente ele não tem paciência para continuar muito mais o tratamento? Então, de repente, não seja indicado para algo que seja mais longo, né? Então, essas reflexões, essas observações, elas nos ajudam como profissionais, como pesquisadores, a traçar novos rumos para o tratamento, para o que a gente desenvolve depois no consultório, tá? Por isso que todas as informações são muito relevantes. Pode passar, professor? A gente tem um projeto aqui também com pacientes portadores de trissomia do 21, né? Que são os pacientes síndrome de Down, também tratados agora com alinhadores. E vocês imaginem o tamanho do desafio, né? Porque são crianças que às vezes não querem ficar com o aparelho na boca. Enfim, então a gente tá agora lançando mão de toda a experiência que a gente tem de convencimento, né? Envolvendo aí os cuidadores, envolvendo os pacientes, para que a gente consiga melhor quantidade, porcentagem de resultado possível, né? E aqui eu acho que essa pesquisa, assim, ela me mostra muito para a gente que pesquisa clínica não tem glamour nenhum, né? Tem muito esforço, muito trabalho, muito suor, muita dedicação. Tem aqueles dias, gente, que vocês vão sair e vão falar, nossa, hoje deu tudo errado. Mas aí tem o colega do lado, tem o professor, tem o time, né? O grupo que vai falar, não, vamos lá, não vamos desistir, vamos para frente, vai dar certo. Por isso que a gente sempre trabalha em grupo, porque a gente precisa desse incentivo constante, tá? Pode passar, Sandrinha. E a gente sempre tem oportunidade de fazer diferente, né? Eu costumo dizer que cada dia é importante a gente ter sempre uma oportunidade de fazer melhor, fazer diferente. Então, deem o melhor de vocês nesse trabalho, né? A gente fez esse projeto com muito carinho, a gente espera muito desse projeto, a gente sabe que vai trazer resultados muito legais. Então, a gente convida vocês a realmente aí se dedicarem ao máximo para que a gente tenha os melhores resultados possíveis e para que vocês consigam realmente levar isso como experiência para a vida profissional de todos vocês. Tá? Pode passar, Siri? Vou deixar aqui, então, o convite para vocês seguirem a página do Stricto Sensu Odonto, tá? Para que a gente possa repostar aí, se vocês tiverem imagem do grupo, de vocês, do dia do atendimento, da pesquisa, e puderem marcar o Stricto, vai ser bem bacana, porque aí a gente vai espalhando a informação, tá? E deixa aqui meu contato também, quem tiver alguma dúvida e quiser me contactar
pelo Instagram ou por e-mail, né? Fiquem à vontade também, vai ser um prazer enorme. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Professora Sandrine, se quiser descompartilhar. Ai, que susto, Paula. Eu falei, gente, o que é essa música? Ah, eu não estou escutando, gente. É a música que tem nesse vídeo, não tem? No meu também não apareceu música, não. Ai, eu falei, gente, o que é uma música que tá aparecendo aqui? Não tinha uma música na sua apresentação? Na minha tinha, mas eu achei que não Tinha, só que daí só aparecia pra mim. tá. Esse é para os alunos Pessoal, verem, viu, gente? Porque a gente também tem vida acontece. real. Parabéns, meninas. É muito gostoso escutar vocês. É tanta informação. Eu sei que tem alunos, tem professores. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, eu sei que algumas unidades, né, têm tido algumas dificuldades e às vezes eles entram em contato, mas também esse espaço é para eles. Então, se alguém quiser, né, o chat a gente não está conseguindo liberar. Toda vez ele fica só para os professores. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar para as professoras, nós estamos aqui para isso, né? A gente sabe que são várias pessoas de vários lugares, então essa troca é muito rica para a gente também. Então, tivemos dificuldade, eu sei que alguns questionários às vezes tiveram problema, não aparecia o baseline, mas ele estava em outro local. Então, assim, tragam esses dados para a gente, vocês são importantíssimos e só vai funcionar junto. Cuidar agora que a gente está na reta final de ano, então, vamos parar de selecionar pacientes, porque não são 9 semanas de acompanhamento. Se a gente selecionar agora, a gente vai ter que atender no Natal. Então, assim, neste momento a gente interrompe, vocês vão continuar lendo os artigos, fazendo as atividades que os orientadores de vocês pediram e retoma as atividades da pesquisa logo. Claro, os pacientes que já foram iniciados, eles têm que, né, acompanhar nas 3, 6 e 9 semanas, mas a nossa sugestão não, nossa recomendação é que não comecem novos pacientes, porque parece que o ano acabou, né, gente? Passa muito, muito rápido, e a gente ainda tem, né, um tempo, são 10 meses de estudo, a gente já iniciou, mas agora na retomada do ano que vem a gente volta a pegar pacientes. Tem unidades que estão bem avançadas com a quantidade de pacientes, e outras que estão com com uma quantidade menor de pacientes. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem nos questionar, gente, fiquem à vontade, abram os microfones. Nós estamos aqui para isso, para tentar auxiliá-los o máximo possível. Eles são tímidos, né, gente? Eles estão com medo, porque a gente ficou apavorando eles. Eles já estavam achando pesquisa clínica difícil. Daí agora a gente. Gente, não é que a gente. É que a gente não quer amedrontar vocês, mas é porque é desafiador. Eu, por exemplo, na nossa pesquisa, eu queria anotar o nome dos pacientes e o tratamento que ele recebeu em todos os lugares. Eu tenho anotado em 20 lugares. Porque, sei lá, tinha medo de perder. E é isso mesmo. Alguém abriu o microfone, mas a gente não tá me escutando. Tá me ouvindo agora? Aline, mais ou menos, pode tentar falar, tá um pouquinho ruim o som, mas pode tentar. Boa noite. É só porque eu não entendi muito bem referente a esse ano. A gente não vai mais selecionar para agora, em 2022, novos pacientes. A gente deixa só para o ano que vem. Aline, é porque se vocês começarem nessa semana, ó, a gente está na última semana de outubro, eu vou até contar aqui de novo. Então, se começar agora, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passa do Natal, e aí tem fechamento das unidades, férias coletivas. Então, os pacientes, porque lembra que a gente tem que acompanhar durante 9 semanas? Então, tem que ver aí a data com cada unidade, o seu orientador, porque às vezes o orientador falou, não, a gente pode, vai ter atendimento. Cada unidade difere um pouquinho, mas checar bem quando fecha, quando não vai ter atendimento, para que esse paciente não tenha o retorno ou fique muito espaçado. Ele tem que ter o último retorno dele com 9 semanas, e às vezes a unidade vai estar fechada. Então, conversa com o orientador, que delícia, conversa com o orientador, verifica com a unidade, porque às vezes a gente não se atenta a isso, seleciona o paciente, a hora que vai marcar o último retorno, tá na Natal e Ano Novo, tá assim, fechada a unidade. Então é importante vocês selecionarem. Aí depois, volta
volto ano que vem para continuar esse retorno, e o quanto antes vocês iniciarem no retorno, melhor, tá? Era isso, Bom, Aline. obrigada. De nada. Só isso. Obrigada. E é normal, Aline, porque não tem como a gente fazer isso. Na nossa pesquisa aqui, a gente também. Eu falei, ó, ou essa semana é a semana limite, porque a gente não tem como acompanhar. Ah, e mesmo assim, tem que observar o retorno. Vai ser quando? Dá tempo no carnaval? Quando que. A gente sempre tem que programar o retorno de 3 semanas, por exemplo. Antes de começar, o retorno de 3 semanas vai cair naquela semana, por exemplo, que é a semana de palestra, que a gente vai ter clínica ou não, semana de carnaval. Tudo isso, quando você inicia o paciente, você já tem que olhar no calendário e ver se é possível fazer todas as avaliações no tempo pré-determinado. Por isso que a pesquisa clínica acaba demorando mais tempo ainda, porque tem ainda essas intercorrências. Meninas, acho que é isso, né? Eles ficam tímidos, mas depois a gente recebe bastante Sim. e-mail, contato deles e a gente vai, né, abrindo. A gente vai depois fazer uma rodada com eles falando pra gente, contando também a experiência deles. Mas acho que é isso. Vocês tem mais alguma coisa que vocês queiram colocar? Eu vou parar a gravação aqui.